Estão me ouvindo? Estamos. Ótimo. Boa noite a todos. Meu nome é Vivian, eu sou residente da Medicina de Emergência. Nós, hoje, nessa aula, né, magna das emergências de Minas Gerais, juntamente aqui com o Túlio e a equipe multi do Hospital João 23, nós estamos aqui para falar de um assunto muito importante, que é um assunto primordial dentro do nosso hospital, que é o atendimento ao paciente politraumatizado. Queria muito agradecer, né, a presença de todos, colegas residentes da emergência, egressos emergencistas, pessoal da equipe multi, Patrícia, coordenadora da residência multi do Hospital João 23, a Angélica, que é da residência da fisioterapia, né, do nosso Hospital João 23, a Evelyn, que é da enfermagem, e a Clarissa, que é da nutrição, tá? Que vão abrilhantar também a nossa discussão. Túlio, a palavra é com você. Tá, joia, Vivian. Pessoal, boa noite. Primeiro que é um prazer imenso estar aqui nessa aula. Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá, beleza. Tá Bom, tranquilo. gente, a gente vai estar falando sobre o atendimento inicial ao paciente politraumatizado. O objetivo dessa aula é principalmente frisar a participação da equipe multidisciplinar no que tange a composição do time de trauma, né? Trauma é um assunto muito denso, e se a gente fosse entrar em cada uma das nuances, abordagem de via aérea, respiração, hemodinâmica, seria uma aula basicamente para cada item, né? Então, a gente vai dar uma breve pincelada sobre esses assuntos, mas antes de mais nada, um breve estado da arte sobre trauma, né? A história do atendimento ao trauma, ela remonta desde o início da medicina, só que ficou mais recente essa padronização do atendimento, né? O ATLS, que foi desenvolvido pelo Colégio Americano de Cirurgiões na década de 70, ele foi concebido como uma resposta a um problema crescente, que era a alta taxa de mortalidade em pacientes com trauma grave. Lembrar que a gente vinha num contexto aí de guerras, né? A gente teve a Primeira e Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã logo em seguida, e essa crescente violência trouxe essa necessidade de um atendimento mais padronizado. Um dos principais marcos no desenvolvimento do ATLS foi um acidente aéreo ocorrido em 77 com o ortopedista James Steiner e sua família no Nebraska, né? E desde então, o ATLS ele passou por várias revisões, atualizações, e ele tem como objetivo ensinar os médicos as melhores práticas envolvendo atendimento inicial politraumatizado. É válido salientar que o ATLS ele é apenas um dos nossos guias no atendimento ao trauma. Existem outros cursos que fornecem informações bem abrangentes. Um exemplo é o curso europeu, recentemente teve em Minas Gerais. Se algum dos colegas aí que tiver feito quiser compartilhar a sua experiência logo em seguida, vai ser muito bem-vindo também. E outro ponto muito importante é que nós, como emergencistas, nós somos especialistas no atendimento inicial ao trauma, né? Então, a gente tem que saber muito além do atendimento inicial, tem que saber também quando aplicar, quando não aplicar, às vezes quando fugir da regra no que tange aos protocolos, né? Bom, o trauma é um problema de saúde pública, né? O Matos mostra aqui para a gente alguns dados que em países subdesenvolvidos ou países emergentes, como é o caso do Brasil, a mortalidade ela é muito alta, né? Cerca de 40% de vidas poderiam ter sido salvas. Tudo isso se deve em conta uma equipe que não é muito preparada, são locais em que a gente tem pouco recurso, tudo isso pesa para que a gente tenha uma mortalidade muito alta. Ah, Segundo a epidemiologia, pela OMS, o trauma é uma das principais causas de morte do mundo, ceifando cerca de 5 milhões de vidas todos os anos, né? Os acidentes automobilísticos, eles se configuram como o principal mecanismo de trauma de forma geral.
Em tanto países com alto índice de violência, esse Brasil, por exemplo, os ferimentos penetrantes correspondem a 15% de toda a mortalidade. Países, pacientes com trauma grave apresentam menor morbimortalidade quando tratados em centros de referência em trauma. Isso impacta diretamente na mortalidade, como a gente viu no slide passado, né? E no Brasil, o índice de mortes por trauma varia entre 120 a 130 mil por ano, né? E para cada morto, há 3 sequelados graves, resultando em um número assustador de 450 mil pacientes sequelados. Esse gráfico aqui, de 2012, mostra a quantidade de anos perdidos devido à capacidade gerada pelo trauma. A gente vê que o Brasil, ele tem índices talvez até maiores do que países como países do Oriente Médio, países em região de conflito. Então, é um número bastante assustador, né? Antes da gente falar um pouco do atendimento inicial do trauma, a questão do XABCD, agora XABCDF, né? A gente tem que lembrar um pouco da triagem, né? A triagem ela está intimamente relacionada com o desfecho do doente politraumatizado. Essa triagem vai ser feita no pré-hospitalar, né? Onde o regulador vai identificar, poxa, será que esse paciente precisa de ser mandado para um centro de referência em trauma? Talvez ele pode ser mandado para um ambiente de menor complexidade, dependendo das lesões, com isso não sobrecarregar um serviço, né? Qual o centro de trauma acionar? Isso vai levar em consideração o local onde o acidente ou o evento aconteceu. A triagem intra-hospitalar também é muito importante, né? Quem vai ver esse doente na chegada, para onde ele vai. Então, de forma muito sucinta, o principal objetivo da triagem no trauma é deixar o paciente certo, no lugar certo e na hora certa. Essa tabela do Mattocks, ele traz para a gente alguma padronização do que tem que ter em uma determinada sala de reanimação. Não existe uma determinação específica do que tem que ter em cada centro, entretanto, ele traz essa sugestão, né? Basicamente, equipamento para controle de ferimento, controle de hemorragia, para manejo de via aérea, capacidade de abordagem cirúrgica, enfim. Falando um pouco sobre o time de trauma, um dos principais objetivos aqui dessa aula, o time de trauma é uma equipe multidisciplinar de profissionais de saúde que vão trabalhar juntos para fornecer os cuidados imediatos e eficazes aos pacientes vítimas de trauma. Nesse ponto, o papel do médico emergencista é muito importante, né? Em grandes centros, esse time de trauma geralmente é composto pelo médico emergencista, o cirurgião do trauma, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, assistente social, a equipe de radiologia, né? Então, é uma equipe bem diversificada. E esse atendimento ao trauma, ele começa bem antes da chegada do paciente. Envolve a comunicação efetiva do pré-hospitalar com o intra-hospitalar, o preparo logístico que esse paciente precisa, a delegação de tarefas pelo líder de equipe, terminando com o debriefing de como que foi todo o atendimento. Aqui é um exemplo de uma composição do time de trauma, onde a gente tem um líder de time, que deve ser o membro mais experiente da equipe, né? Deve ser aquela pessoa que vai conduzir a orquestra, vai delegar funções e, preferencialmente, não vai estar envolvido em procedimentos, de forma que ele tenha uma visão em 360 graus de tudo que está acontecendo com o doente. O médico examinador, que vai ser responsável pela avaliação sistematizada do doente, segundo o algoritmo do ATLS, e reportando as alterações diretamente ao líder de time. O médico responsável pela realização de procedimentos, né, que vai ser o manejo da via aérea, acessos centrais, arteriais, no caso de uma pia, drenagem de tórax, o FEST, e a equipe auxiliar, né, que é composta pela enfermagem, a fisioterapia, radiologia, assistente social, que é de fato de suma importância no atendimento ao paciente vítima de trauma. Ah, então, no manejo inicial, o principal objetivo que a gente tem é identificar, intervir e corrigir as injúrias que são ameaçadoras à vida. Essa avaliação ela tem que ser sistematizada, então a gente tem um mnemônico, o XABCDE, né?
A gente tem uma exceção a essa regra, que são aqueles pacientes em extremos, aqueles pacientes que chegam na iminência de uma parada cardiorrespiratória que vai receber um fluxo de atendimento totalmente diferente, com uma certa priorização da letra C, né, da parte hemodinâmica. É um paciente que vai receber uma toracotomia de reanimação, vai ser submetido a uma drenagem torácica bilateral, o algoritmo de parada cardíaca, geralmente no trauma. Falando um pouco sobre a exsanguinação, que é a nossa primeira parte, a gente sabe que a maior causa de hemorragia, que a principal causa de morte no trauma é a hemorragia, né? Então, essa contenção de hemorragias exsanguinantes tem que ser realizada ainda no pré-hospitalar. Outro ponto importante é que ela tem que ser difundida no meio civil, e existem programas para isso, como é o programa Stop the Bleed, que visa ensinar principalmente professores, enfim, a população em geral, como lidar frente a ferimentos sanguinantes. A gente tem algumas formas de estar realizando esse controle. A primeira, pela compressão direta do ferimento, o empacotamento da ferida, muitas vezes realizado em casos de ferimentos em áreas juncionais. O torniquete, que é muito importante para hemorragias de extremidades, né? Lembrando que existe uma discussão entre o local de aplicação do torniquete. Algumas pessoas ponderando para aplicar alto e apertado, outras pessoas a mais ou menos cerca de 4 centímetros da lesão. Tudo isso vai depender de uma série de fatores. Já no intra-hospitalar, a gente tem a sonda Foley como um adjuvante ao controle de sangramento, a exploração da lesão, né? Eu vou entrar nessa parte aqui agora do algoritmo em si, deixar aberto para a equipe multi, quiser fazer alguma ponderação, poder ficar à vontade, tá? Ah, Na parte da via aérea, a gente vai avaliar primeiro a patência da via aérea. Se meu paciente conversa, eu já tenho uma via aérea que pode estar patente. Em seguida, eu vou avaliar sinais de obstrução, a inspeção. Vai ser, poxa, será que essa via aérea tem secreção? Meu paciente tem uma voz abafada, ou ele tem alguns sinais da inspeção que possam indicar um desfecho negativo nas próximas horas. A gente tem que ponderar também no manejo da via aérea sobre o momento ideal de abordar essa via aérea. Por exemplo, se a gente está no pré-hospitalar, e no pré-hospitalar eu tenho um rápido acesso ao hospital, será que vale a pena eu colocar esse doente num excesso de intervenções ainda no pré-hospitalar, ou eu tenho que fazer aquele scoop and run, né? Pegar esse doente, estabilizar da forma mais rápida e efetiva possível, já levar para o centro de referência para talvez ele ter uma intubação, manejo de via aérea numa condição um pouco mais controlada, né? E lembrar de sempre ressuscitar antes de intubar, né? Sempre que possível, respeitando o choque index, com um preditor de desfecho negativo em via aérea. E outro ponto muito importante também é a avaliação da coluna cervical, que ainda é feita na avaliação do ar, né? No manejo via aérea. Pessoal da equipe multi, alguém quer fazer alguma ponderação? Angélica, sou fisioterapeuta, e uma das nossas atuações principais vai ser, né, juntamente com a demais equipe, também nesse manejo da via aérea, né? A gente vai estar lá avaliando juntamente, né, com a equipe médica essa permeabilidade, se esse paciente tem uma proteção da via aérea, né, se tem uma tosse eficaz. Vamos manejar essa questão da permeabilidade, realizando terapias de remoção de secreção quando necessário, mantendo uma pressão adequada, né, do balonete para evitar possíveis problemas posteriores, ajudar, né, na fixação dessa cânula, né, de uma forma que ela não cause lesões nesse paciente, e também evitando estubações acidentais, e também juntamente com a equipe avaliando, né, o posicionamento desse tubo, dessa cânula que foi colocada nesse paciente por meio do raio-x, da ausculta. Seria mais isso. Joia. Bom, passando para a parte do B, ainda no manejo da via aérea, a nova edição do Rosen traz para a gente um fluxograma muito interessante para essa abordagem, né? Começando pela avaliação da patência realmente dessa via aérea. Em caso de obstrução, está realizando essa obstrução, essa desobstrução, no caso, né? E outra coisa importante é se o meu paciente está apto para ser entubado. Isso a gente pode levar tanto para o pré-hospitalar quanto para o intra-hospitalar.
E aqui ele frisa bastante a questão de dispositivos ah, extraglóticos, uso da videolaringoscopia, a abordagem de uma via aérea cirúrgica, traz esse algoritmo para a gente. Prosseguindo para a parte do B, a parte de briefing, o exame do tórax ele é muito importante nessa avaliação. O exame é composto pela inspeção, palpação, percussão e ausculta. No ambiente de trauma, muitas vezes alguns desses pontos eles vão estar comprometidos porque é um ambiente muitas vezes movimentado, ambiente em que a gente tem diversos barulhos, então isso interfere diretamente nessa abordagem. A ausculta, ela é um dos principais pontos, né? Apesar do murmúrio vesicular ele estar presente bilateralmente, ele não vai excluir nenhuma patologia. Mas se eu tenho um murmúrio abolido, ele pode me indicar alguma alteração muito importante, um hemopneumotórax, um tubo que pode estar deslocado, e isso indica uma abordagem imediata. Outro ponto importante é que a oximetria de pulso, ela não vai fornecer informação sobre o status ventilatório do meu doente. Eu posso ter um doente que vai estar saturando 98%, 96%, mas bradipneico, no caso de uma insuficiência respiratória tipo 2, né? Outros achados no exame físico, como deformidades, taquipneia, crepitação, enfisema subcutâneo, eles vão indicar um estudo adicional e algumas vezes já uma intervenção, né? Geralmente a intervenção na parte do tórax consiste na drenagem torácica finalizada em selo d'água. Em casos de pré-hospitalar, a gente pode estar realizando, como mostra na imagem, uma toracostomia digital. E um ponto é que no paciente em extremes, essa avaliação do tórax ela tem que ser mais rápida e mais invasiva. Então, ela vai consistir em uma drenagem torácica, uma toracostomia digital bilateral e muitas vezes seguido de uma toracotomia, né? Alguma ponderação, Angélica, na parte da respiração, parâmetro ventilatório que a gente tem que usar no paciente que pode estar submetido a drenagem? É, a gente, né, faz toda essa questão diante de testar o ventilador, os circuitos, e geralmente a gente já deixa, né, parâmetros que sempre são os mesmos, assim, iniciais para os pacientes. Para a questão da drenagem, especificamente, pacientes com trauma torácico, não tem, assim, algo específico. O que a gente busca é evitar que esse paciente faça pressões muito altas, né, que poderiam ser lesivas para o pulmão, e tenta sempre, inicialmente, manter eles em modo de volume controlado, para observar mesmo, né, como os resultados da drenagem e tudo mais. E nos pacientes, né, também, que algumas vezes chegam politraumatizados, como os pacientes neurológicos, né, com TCE e com TRM, a gente também, depois que esse paciente é adaptado na ventilação, a gente busca fazer ajustes de acordo com aquela condição e com as demandas que esse paciente apresenta, assim como também fazer ajustes baseados na gasometria, né, para ter uma melhor condução do paciente. Olha, aqui é mais um algoritmo dessa nova edição do Rosen, que ele traz para a gente um algoritmo de manejo do trauma torácico. Basicamente, vai estar focando na questão do paciente que ele está em bradipneia, né? Um paciente que não tem esforço respiratório, mas ele tem um distúrbio ventilatório. Então, a gente vai considerar o uso empírico de Narcan. Isso é mais comum nos Estados Unidos devido à questão da epidemia do uso de opioide. Aqui no Brasil não é tão comum, mas a gente pode estar percebendo que está aumentando os casos, né, de pacientes dependentes de morfina, enfim. Tem a questão do uso empírico de glicose nesses pacientes também, pensando no contexto de uma hipoglicemia, identificando e tratando as causas não traumáticas de hipoventilação, né? Se eu tenho esforço ventilatório, aí o que vai mudar vai ser se eu tenho ausculta bilateral ou não. Se eu tenho uma ausculta bilateral, eu tenho que identificar e tratar a injúrias cardíacas, contusão pulmonar, tórax instável. E se eu não tenho sons bilaterais, eu vou estar identificando um pneumotórax hipertensivo, um pneumotórax aberto, um hemotórax maciço, né? Lembrar sempre de resolver minha causa e prosseguir para a próxima etapa da avaliação.
Na parte da circulação, uma das partes mais importantes do manejo, a gente vai começar realizando o controle de hemorragias e a palpação de pulsos periféricos e centrais, né? O Mattox traz para a gente uma informação importante, que às vezes a medida da pressão não invasiva, ela não é muito fidedigna, sendo o mais indicado muitas vezes a aferição realmente analógica, né? Outro ponto no pré-hospitalar, pensando mais no contexto do Scoop and Run, o paciente que ele tem um pulso periférico palpável, que ele tem um pulso central bom, a gente já consegue inferir que talvez esse paciente ele não esteja hipotenso, a gente consegue muitas vezes fazer esse manejo de, poxa, vamos pegar esse paciente, vamos encaminhar o mais rápido possível ao centro de trauma, né? A obtenção do acesso venoso calibroso muitas vezes é um procedimento difícil no paciente chocado, porque ele vai estar com depressão de volume. A gente vai fazer uma busca ativa para o sangramento, sendo que o sangramento externo a gente já avaliou na parte de sanguinação. Os outros pontos de sangramento é o tórax, o abdômen, a pelve, ossos longos, né? A gente tem o FAST como extensão do exame físico nesse paciente, para identificar hemorragias intraabdominais com a indicação do trauma abdominal fechado. Em caso do meu paciente chocado, vítima de trauma, FAST positivo, enfim, a gente tem o protocolo de transfusão maciça, né? Geralmente esse protocolo é feito na proporção de 1 para 1, como recomenda o ATLS, mas a gente tem novos estudos, como, por exemplo, o sexto guideline europeu de manejo do sangramento de coagulopatia no trauma, que ele traz para a gente o uso de concentrado de hemácia e plasma e plaqueta a depender de exames laboratoriais. Então, é um uso mais guiado. Talvez numa realidade onde a gente não tem uma ampla oferta de hemoderivados, que a gente não tem a oferta de sangue total, como é na realidade americana, possa vir no futuro a se tornar algo mais factível à nossa realidade, né? A gente tem que ter cuidado em protocolo de transfusão maciça, principalmente com a hipocalemia, né? Algumas pessoas já apontam que a gente não tem mais um triângulo letal da morte, a gente tem um diamante, né? Vai ser a acidose, a coagulopatia, a hipotermia e a hipocalcemia. A gente tem que ter um cuidado também com a realização do ácido tranexâmico em até 3 horas de trauma. Mais do que isso, está relacionado a uma piora do desfecho, né? Que está a hipocalemia, mas releva, é hipocalcemia, né? Vai ser um cálcio mais baixo nesse paciente, secundário à hemotransfusão. Alguma, alguma ponderação, gente? Boa Evelyn, noite. É, sim, tá me ouvindo bem? joia. Boa noite a todos. Meu nome é Evelyn, eu sou enfermeira residente no João 23. E sobre a atuação da multi no geral, vou falar assim, né? É extremamente importante para o bom atendimento do paciente politraumatizado, né? Que a gente percebe que lá no hospital essas letras acontecem simultaneamente, em muitos momentos, e aí a equipe estando em harmonia, sendo bem preparada, consegue dar um atendimento ágil para o paciente, que é tempo é vida, né? Nesses momentos. E a enfermagem atua principalmente gerindo e organizando o setor, então a gente provém os materiais, principalmente em todas as letras, de manejo de via aérea, de respiração, de circulação. E na circulação a gente age muito, né, por causa dos acessos. No pré-hospitalar a gente tem tanto intravenoso quanto intraosso também, se for necessário, a gente pode funcionar. E lá no hospital eles priorizam bastante acessos calibrosos, né, então de álcool 16, 14, 16 é o mínimo, assim. E a gente sempre toma cuidado também em questão de soro fisiológico, né? Porque, como o Túlio mesmo disse, a questão do diamante, né? Que era a tríade letal do trauma, agora é o diamante. Que por causa de hemodiluição e porque soro fisiológico, às vezes, a gente pensa que é fisiológico, mas nem é tão fisiológico assim, né? Principalmente porque pode acentuar uma acidose, gerando acidose hiperclorêmica. E a gente também gera essa questão da hemotransfusão, de colher amostra sanguínea para fazer a tipagem o quanto antes, né?
mas em muitos momentos não tem o tempo para poder ir, porque a pessoa precisa de sangue rápido e a gente solicita ao banco de sangue, que no caso é o O negativo, né? Mas posteriormente, com essa amostra, eles conseguem fazer a tipagem e a gente administrar o tipo correto para a pessoa. Então, basicamente, é isso. Joia. Aqui o algoritmo do Rosen é sobre o paciente em choque, né? Basicamente, vamos tratar as principais causas de choque, lembrando que no paciente vítima de trauma, até que se prove o contrário, esse paciente vai ter um choque hipovolêmico devido à perda sanguínea, né? A gente tem outras etiologias, como o pneumotórax, o tamponamento cardíaco, o choque neurogênico, né? Ah, na parte do D, a gente vai falar sobre disability, né? Sobre a avaliação neurológica. E nosso principal indicativo de como está o status neurológico do doente é a partir da escala de coma de Glasgow. A gente tem que lembrar que a escala de Glasgow, ela é uma escala usada principalmente no contexto de trauma, né? Então, extrapolar ela para contextos clínicos é um pouco complicado. A gente tem uma indicação de uma viária definitiva quando essa escala é menor do que 9, né? Menor ou igual a 8. E a gente tem algumas limitações, principalmente pacientes que já possam ter uma debilidade prévia. Na escala de coma de Glasgow, a gente vai avaliar basicamente a melhor resposta do paciente. Então, se meu paciente aperta a mão de um lado quando eu peço e não do outro, eu vou contar ponto máximo para ele, porque ele obedeceu o comando, né? Outro ponto importante nos pacientes é a avaliação da pupila, porque a pupila no contexto de trauma, ela vai nos dar pistas sobre sinais de hipertensão intracraniana, no caso, uma mesocoria, uma midríase. Além da avaliação pupilar pela luz, de forma tradicional, a gente tem o uso do ultrassom para fazer a aferição do diâmetro da banha de nervo óptico, né? A gente tem um ponto de corte ainda um pouco obscuro, mas entende-se que um diâmetro maior do que 6 milímetros já está relacionado a sinais de hipertensão intracraniana. Outro ponto importante, que a agitação psicomotora, muitas vezes presente nesse paciente, é um sintoma clássico de choque grau 3 e 4. Então, quando eu recebo esse paciente, vítima de trauma, é um paciente que muitas vezes ele está agitado, talvez não seja um problema de neurológico, seja um problema circulatório, então tem que investigar isso de forma ativa. A gente tem algumas medidas que são farmacológicas e não farmacológicas para o manejo da hipertensão intracraniana, tudo isso com o viés fisiológico da doutrina Monro-Kelly, mas enfim. No que tange às medicações, a gente tem o cloreto de sódio 20% e o manitol. São ótimas medicações para o controle da hipertensão intracraniana. O manitol, um diurético osmótico, ele vai ter o malefício da questão da hipotensão. Ele pode induzir a hipotensão, então a gente dá preferência geralmente ao cloreto de sódio 20% no paciente que está mais limítrofe. A dose geralmente do cloreto de sódio tende a ser de meio a 1 ml por quilo. A hiperventilação ela não é recomendada de rotina para esses pacientes. Entretanto, ela serve como uma medida heróica em casos em que a herniação é iminente até a abordagem cirúrgica de uma craniec descompressiva. A gente tem que lembrar também da restrição do movimento de coluna cervical sem colar. Em pacientes com hipertensão intracraniana, o uso do colar cervical pode estar associado a um aumento dessa pressão. Então, a gente pode estar fazendo essa restrição de momento, de coluna cervical, mas sem uso do colar. E outro ponto importante é a elevação da cabeceira de forma a diminuir a hipertensão intracraniana. Angélica, Evelyn, alguma consideração sobre essa parte neurológica? Seguindo, então, a gente tem a exposição do doente, né? Na exposição vai ser retirada as roupas e uma avaliação de 360 graus do doente, de forma a procurar lesões que poderiam estar ocultas. A gente tem que ter um trabalho muito grande de prevenir a hipotermia, de forma de dar calor ativo para o meu paciente e evitar a perda de calor. Como que é feito isso? A retirada das roupas molhadas, seja por sangue, seja por fluidos, aquecer a sala, manta térmica. A gente tem dispositivos de calor, né, no ar quente para poder estar aquecendo o paciente, fluidos aquecidos.
Apesar de que é uma realidade um pouco difícil, né? A gente ter a hemotransfusão com aquecedor, não é, Evelyn? Acho que a gente não tem isso disponível no nosso hospital. Acho que é mais no contexto de locais mais desenvolvidos, né? Até teve um treinamento recente de um novo equipamento que o hospital estava adquirindo, mas na emergência eu não sei como que está a disponibilidade, porque isso normalmente fica mais disponível, assim, facilmente no bloco, né? Bloco Sim. cirúrgico. Bom, em suma, o principal objetivo do atendimento inicial é avaliar a condição da vítima de forma mais rápida e segura possível, além de definir as prioridades no atendimento do paciente e qual vai ser a reanimação adequada. Nesse ponto, a equipe multidisciplinar desempenha um papel vital na avaliação precisa e na implementação de intervenções apropriadas, com ênfase a minimizar essa mórbida mortalidade. Cada membro da equipe tem um papel muito específico e todos trabalham juntos para fornecer o melhor atendimento possível ao paciente. Bom, é isso. Obrigado, gente. Agora a gente vai ficar com a Clarice. Ela vai falar um pouco sobre o manejo nutricional desse paciente, num contexto de trauma. Boa noite, gente. Eu tenho poucos slides aqui, vou tentar compartilhar também. Você precisa tirar o seu, Túlio? Eu Ou eu vou, consigo? vou ver como é que eu tiro aqui, que eu tô... Eu acho Deu que certo? Já saiu o Tirei, meu eu aí? Já, né? tirei. É, Já. vocês sinalizem para mim se deu certo, por favor. deu certo, Clarice. Então, me apresentando novamente, meu nome é Clarissa, eu sou nutricionista residente no Hospital João 23. É até estranho, né, uma nutricionista falar sobre o atendimento inicial ao paciente politraumatizado, visto que, obviamente, o primeiro atendimento tem como objetivo manter a sobrevivência desse paciente. Eu trouxe esse título de artigo, ele não vai embasar a minha fala aqui, mas eu não poderia escolher uma frase melhor para falar com vocês, que seria a terapia nutricional precoce no trauma, após o A, B, C, D e E, a importância do F, de FID. Então, por que que a nutrição se torna importante no paciente com trauma? Esse gráfico aqui famoso, né, muitos de vocês devem conhecer, ilustra a resposta metabólica ao estresse. Então, numa primeira fase aqui no dia 1 do trauma, existe um hipometabolismo, um menor consumo de oxigênio, menor atividade enzimática. Então, é basicamente a fase do choque. Então, o gasto energético de repouso se mantém diminuído. Mas logo após isso, já a partir do dia 2 em diante, tem-se a fase flow, né, da resposta metabólica, em que se instala um período aí de hipermetabolismo e hipercatabolismo. Isso faz com que o gasto energético de repouso se torna muito exacerbado para tentar vencer uma resposta inflamatória causada pelo trauma. E é aí que a nutrição se torna importante. Então, o objetivo da terapia nutricional para o paciente com trauma é minimizar esse catabolismo e evitar a desnutrição. A gente sabe, né, que a desnutrição está associada a piores desfechos, como o aumento da morbidade, da mortalidade, do tempo de internação e de complicações clínicas. Às vezes isso não é visto como uma emergência de fato, né? A nutrição se torna um segundo plano, mas é logo no início da resposta ao trauma em que a desnutrição começa a acontecer. Então, a nutrição não deveria ser negligenciada nessa fase. E todas as principais diretrizes internacionais recomendam o início de uma terapia nutricional precoce. Isso se torna, assim, entre 24 a 48 horas do acometimento do trauma, então logo haja estabilidade hemodinâmica. Então, dentro das 24 horas, às vezes é difícil alcançar essa estabilidade hemodinâmica, mas caso isso seja alcançado, isso já seria um sinal verde para se iniciar
a terapia nutricional. Claro que essa terapia nutricional, no início, ela já não é com o objetivo de alcançar o GET, né, que a gente fala, que é o gasto energético total, mas como ir progredindo de forma cautelosa ao longo dos dias. As diretrizes também mostram que a via preferencial de alimentação do paciente que não esteja habilitado, né, a ingerir alimentos pela boca é a via enteral em relação à via parenteral. Então, não tem necessidade de, se for pensar em nutrir o paciente, já entrar com uma parenteral. E aí, dentro desse contexto de choque, de instabilidade hemodinâmica, a gente pensa, obviamente, que não é o momento de se alimentar um paciente. Mas é importante que a gente tenha noção de que o uso de drogas vasoativas, de aminas, não contraindica por si só a terapia nutricional. A gente fica mais atento se essa droga vasoativa, se ele está com uma nora alta, e mais do que se ele está com uma nora alta, se essa nora está em ascensão, que isso sinaliza para a gente que esse choque que ele está passando não está controlado. Não existe um consenso na literatura de qual seria a dose, o ponto de corte de nora, por exemplo, em que seria segura para se iniciar uma terapia nutricional. Alguns estudos falam entre 0,1 a 0,3 microgramas por quilo por minuto de infusão, mas não existe um consenso ainda que fala, então, nora a X ml hora já contraindica o início ou a progressão da terapia nutricional. Por isso, então, a gente fica mais atento a isso que eu falei, né, de a nora estar em ascensão, e sempre com cautela na progressão dessa terapia nutricional, sempre avaliando fatores como boa perfusão periférica, então aí a gente avalia a temperatura das extremidades, o tempo de enchimento capilar, o lactato sérico, tudo isso sinaliza para ele se ele está tendo uma perfusão adequada para receber essa alimentação. Mesmo assim, sem ter esse ponto de corte de uma droga vasoativa segura ou não para infundir dieta, a gente tem aí uma recomendação de que um volume trófico de 10 a 20 ml hora de dieta seria um volume adequado, assim, seguro para iniciar essa dieta, desde que esse paciente não apresente nenhum sintoma de intolerância gastrointestinal. E aí, de forma mais, o que sinaliza mais para a gente mesmo, o que é a suspensão e o adiamento do início da terapia nutricional é quando essa instabilidade hemodinâmica permanece com um choque não controlado. E muito além da nutrição mesmo, a forma de alimentar esse paciente para vencer aquele gráfico, né, do hipercatabolismo, da gente conseguir fornecer substrato para o paciente vencer aquela resposta inflamatória, a gente também entende que a presença de uma alimentação no trânsito intestinal também é benéfico. Então, muito além da oferta calórica ou proteica, a dieta tem um papel importante para a integridade da barreira intestinal. Então, o trauma gera uma resposta inflamatória exacerbada que faz com que haja uma hiperpermeabilidade intestinal, que favorece uma desbiose que aumenta a pró-inflamação, podendo gerar uma síndrome de insuficiência de múltiplos órgãos, de disfunção de múltiplos órgãos. Então, esse início de terapia nutricional precoce também favorece nesse sentido, de manter a integridade dos enterócitos, né, com que as células do intestino se mantenham mais juntinhas, evitando que haja uma translocação bacteriana e que isso gere futuramente outros problemas sistêmicos relacionados a alguma infecção ou alguma coisa desse tipo. Minha fala é bem breve, mas para deixar mesmo um recado, né, de que no momento inicial a nutrição nem sempre tem o seu espaço, né? A gente está ali preocupado com a sobrevivência do paciente, mas às vezes o simples fato de o paciente já estar estável hemodinamicamente e se garantir uma via de acesso para a nutrição
isso já adianta muitos processos lá na frente. Que às vezes o paciente chega ali no poli, passa ali um tempo instável, aí até ele chegar ser abordado no bloco, chegar no CTI, ele passa às vezes mais de 3 dias sem nenhuma dieta, sendo que ele poderia ter recebido antes se ele estivesse com algum grau de estabilidade hemodinâmica. Então, às vezes, a gente protela muito esse início de terapia nutricional pela falta de um acesso de via de administração de dieta. Então, alguns artigos trazem, alguns estudos foram feitos que o simples fato de se garantir uma via de infusão de dieta logo no início já facilitava todo o processo para essa terapia nutricional e inibir o processo de desnutrição do paciente. É isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigada. Ótimo. Parabéns, Clarissa, parabéns, Túlio, Angélica, Evelyn, muito obrigada pela palavra de vocês e por ter, né, aceitado o convite de estar aqui hoje falando com a gente. Muito